Para mim ela tem uma importância muito grande porque eu sou jornalista e ela mudou o rumo da minha atividade jornalística. Porque até 1983 eu trabalhava no Correio de Berlândia e escrevia sobre música e artes em geral, principalmente literatura, mas principalmente sobre música. E a Associação Comercial, o presidente era Celson Martins Borges, me convidou para escrever uma revista sobre o cinquentenário da CIUB. E curioso que quando ele me chamou para isso, eu morava em Pirapora, eu não morava aqui. Mas eu fiquei 4 anos fora daqui, né? E depois eu voltei. E ele me convidou e eu vim para cá por indicação do Argemiro Evangelista Ferreira, que era diretor da CIUB e diretor do Correio de Berlândia. Então ele me indicou para fazer isso. Nós fizemos essa revista para a CIUB, que é essa aqui, essa revista é da grossura de um livro, né? Mas é uma revista. E isso aqui foi uma pesquisa que durou uns 5 meses, mexendo naqueles livros de ata, fotografias lá da CIUB, jornais da época, né? E entrevistas, muitas entrevistas eu fiz. Isso me despertou para um outro ramo jornalístico, né? Então a importância da CIUB para mim pessoalmente foi essa, me mudar de ramo jornalístico. Eu passei a me interessar muito pela história do município, porque é uma história maravilhosa, cheia de dinamismo, cheia de objetivos, de procuras, de melhoras em todas as áreas, e a CIUB sempre presente, né? Então e hoje eu continuo interessado por música e literatura, tudo, mas eu me dedico mais à história do município. E a CIUB me ajudou em algumas vezes, porque nós nos tornamos... Eu fui presidente da Academia Uberlandense de Letras e Artes e lançamos um concurso literário nacional, que durou vários anos, e quem me ajudava era a CIUB, primeiro com o Celson, depois com o Dr. Genésio. Eles davam os prêmios. E a gente revelou escritores hoje de bastante nomeada, né? E foi a ajuda da CIUB. Depois ela me ajudou quando eu encontrei os restos do monumento de inauguração da cidade industrial. Estava praticamente todo destruído. A CIUB imediatamente se dispôs a reconstruí-lo. Eu fui numa reunião da associação, mostrei esse material, imediatamente se dispuseram a arrumar. No dia seguinte já me mandaram um técnico lá da Marmoraria Calábria para fazer o serviço. Só não fez porque a Secretaria de Cultura, na época, se interessou, falou, não, isso aí é uma questão da cultura do município, nós vamos fazer, e a prefeitura que fez. Mas aí demorou para chuchu, né? Mas saiu, né? Então a gente teve meu relacionamento com a CIUB vem desde essa época. E volta e meia, quando precisam de alguma pesquisa, alguma coisa, eles me procuram, e eu fico muito honrado com isso, porque isso é uma deferência, né? Esse é o meu relacionamento com ela. Agora, o relacionamento da CIUB com a cidade é difícil até de explicar. Tão profundo, tão presente, tão constante, tão afastado, tão isento, quer dizer, afastado de qualquer interesse político. O interesse da CIUB é Uberlândia, e acabou, né? Então a gente, nesses muitos anos que eu acompanhei as atividades da CIUB, eu fiquei impressionado. É uma Câmara Municipal paralela, né? Descobrindo coisas que precisam ser feitas, cobrando no município, né? Promovendo coisas importantes para a cidade, exposições, certames, muita coisa interessante. Então, é até difícil dizer qual a importância. A importância total, a importância imprescindível no auxílio à administração pública. A Associação Comercial de Uberlândia foi criada em 1933, em outubro, né? Já tinha, interessante que na década anterior, nos anos 20, já tinha sido criada uma associação comercial aqui. Só que não foi para frente, durou 2 ou 3 anos e acabou. Aí, em 33 realmente fundaram uma nova, e essa está aí até hoje, graças a Deus, né?
Então a associação comercial já começou trabalhando em 33, com muita atividade nessa época, principalmente com questões rodoviárias, né? Fernando Vilela, a estrada aqui é para Itumbiara, que é uma estrada importantíssima. Essa estrada é o fundamento principal do nosso desenvolvimento. Mas também é uma estrada muito ruim, muito cheia de buraco e um problema danado. Deu muito trabalho para a associação comercial. Mas interessante é o seguinte, que nessa época a cidade tinha aproximadamente em torno de uns 20 mil habitantes. Era uma cidade muito pequena, não tem nem jeito de comparar com essa de hoje, porque ela começava mais ou menos ali onde é a Avenida Afrânio Rodrigues da Cunha. E ia subindo por aquela encosta, né, que hoje vai dar nas avenidas centrais, né? Ia subindo por ali até pouco depois da Praça Sérgio Pacheco, talvez até chegar ali onde foi o estádio Juca Ribeiro. Até ali mais ou menos ela chegava já com algumas casas esparsas, né? Ela ia subindo pelo alto daquela encosta. Nas laterais, né, ela era cercada de um lado pelo córrego Cajubá, que passa debaixo da Avenida Getúlio Vargas. Do outro lado pelo córrego São Pedro, que hoje passa debaixo da Avenida Rondon Pacheco. Ali eram os limites da cidade, né? Então quando essa encosta começava a descer, as vertentes rumo aos córregos, já no começo da descida acabava a cidade. Dali para baixo eram chácaras, né? Da Barão de Camargo para baixo eram chácaras. A Rua Princesa Isabel também eram chácaras. E depois eram os córregos. E do outro lado do córrego, do outro lado do São Pedro, tinha só o bairro do Patrimônio, né? E do outro lado do Cajubá estava começando a urbanização do bairro Martins. Então a cidade era essa coisinha pequena, né? Insignificante, em torno de 20 mil habitantes, muito pequena. Mas mesmo assim, essa época teve muitos acontecimentos importantes que marcaram uma verdadeira transição. Por exemplo, no campo religioso foi inaugurada a Igreja do Rosário, começou a construção da matriz de Santa Terezinha, foi instalada a primeira igreja presbiteriana, que está até hoje no mesmo lugar, na Floriano Peixoto, né? E o que mais? Foi inaugurado o Colégio das Irmãs na Praça Coronel Carneiro, foi criado o Correio de Uberlândia, foi criada a seccional da OAB, o presidente era o Dr. Abelardo Bena. Foram criados clubes aqui, por exemplo, o Uberlândia Clube foi criado nessa década, Praia Clube foi criado nessa década. Foi construída a primeira piscina azulejada pelo Custódio Pereira. E quer dizer, uma piscina não é importante, mas ela é a semente do UTC. O UTC começa com essa piscina, do Custódio Pereira. E um fato importante, a Associação Atlética Uberlândia foi tricampeã de basquete do interior, né? Coisa interessante. Enfim, uma coisa assim, uma década muito importante. Quer dizer, a associação comercial veio reforçar esse momento de transição, de crescimento da cidade. Nessa época também foram criados os primeiros partidos políticos, né? Depois do período de Getúlio Vargas, que foi o Partido Social Progressista, o PSP, PSD, Partido Social Democrático, perdão, cujo presidente era o Vasco Gifone, e foi criado o Partido Popular Progressista, né, cujo presidente era o Marcos de Freitas Costa. Mas imediatamente esses partidos foram sufocados, né, porque o Getúlio Vargas deixou só um pequeno período democrático entre o primeiro período dele e depois o Estado Novo, que começa em 37, nesse intervalo se criaram esses dois partidos aqui, mas logo, inclusive o prefeito que foi eleito, Vasco Gifone, foi demitido pelo Estado Novo e em seguida nomeado pelo próprio Estado Novo. Coisa curiosa, né? Então, foi um período muito dinâmico da cidade. Então, eu acho que a associação comercial
foi assim mais uma estrela que brilhou nesse momento importante para a nossa história. A associação comercial funciona assim como aquela atribuição da Câmara dos Vereadores, que eles não exercem, que é da fiscalização do trabalho administrativo, a associação comercial faz, entende? Então, quando uma rua está cheia de buracos, não são os vereadores que vão queixar para o prefeito. Tem até vereador que defende, não tem jeito, né? A associação comercial vai lá porque ela não tem partido político, né? Ela é isenta disso. Então, ela é muito importante nesse aspecto. A gente vê que no desenvolver da história da cidade, da história da associação, ela participou de tudo que aconteceu. Participou da educação, participou da saúde, do serviço previdenciário. Nossa, como ela brigou com o INSS, naquele tempo era IAPC, IAPB, IAPTEC, em vez de INSS, né? Era isso. Como ela brigou para instalar essas coisas aqui, né? Escolas, problemas de saúde, centro de saúde, como ela trabalhou para esse centro de saúde vir para cá. Puxa, muita coisa. Então, ela é um leque aberto, assim. Qualquer problema de Uberlândia interessa para a associação comercial. Antigamente, a Zona Franca de Manaus resolveu criar assim, estabelecimentos que eram prolongamentos dela. Criou uma no estado do Rio de Janeiro, né? E depois resolveu criar outra. E quando resolveu criar outra, Uberlândia, a Associação Comercial tomou a dianteira disso e conseguiu trazer para cá essa, vamos dizer assim, filial da Zona Franca de Manaus, porque isso facilitava muito o trabalho da Zona Franca, né? Por causa de problema de transferência de impostos, de lugar onde houve geração. Então, essas pontas, né, facilitavam muito o trabalho deles, inclusive de transporte. Então, o Itamar Franco, ex-presidente da República e membro de um conselho econômico qualquer do estado aí, ele entrou na briga para levar para Juiz de Fora, que é a terra dele, né? Não conseguiu. Nós conseguimos. Então, uma instituição que não é política lutou contra um político e ganhou parado. Mas apareceram também outros candidatos, Anápolis, né? Esses outros candidatos, essas outras cidades eram protegidas por políticos importantes. A nossa aqui também, claro, mas estava à frente da associação comercial e ela conseguiu. E o Itamar ficou tão bravo que pediu a demissão dele do conselho lá, não sei do que lá, de Minas Gerais. Esse é um fato que eu achei muito importante. A mensagem que eu deixo é uma expectativa pessoal de que ela continue do mesmo jeito, com esse amor pela cidade, pelas manifestações de toda a natureza, manifestações econômicas, previdenciárias, culturais, que ela continue com essa preocupação, que nós precisamos de instituições assim, que nos ajudem de uma forma geral, desinteressadamente. Porque existem os interesses profissionais dela, né? Mas ela age de forma assim, muito aberta, né? Então eu acho que isso aí é a minha expectativa, o meu pedido, a minha mensagem é que ela continue como está, que cada vez será melhor.